Então, empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo e sentindo as emoções, pensamentos e perspectivas da pessoa. Envolve uma conexão emocional e um esforço genuíno para entender o mundo interno do outro, sem julgamento. É bem importante essa frase aqui, meninas, né? Sobre a conexão emocional e o esforço genuíno para entender o mundo interno do outro. Por que um esforço genuíno, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o nosso próprio mundo interno, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? As coisas que estão acontecendo conosco, mas nós nos achamos no direito de julgar ou criticar ou aconselhar, né, o outro. Né? Quantas vezes você já ouviu a frase assim, não fique assim, né? Ou você fala assim, eu tô tão triste, não fique. Eu fiquei tão chateada por causa de tal coisa, mas que bobeira, ficar chateada por causa disso, né? Isso, gente, é a nossa forma automática de julgar o sentimento do outro, né? A gente achar que a gente tem condições de julgar se o que aconteceu para o outro é ou não é de fato um problema, se é ruim ou se não é ruim, sabe? Se merece esse nível de sofrimento ou não. A gente está sempre se colocando nessa posição de achar que o outro não precisa se sentir daquela forma, né? Então, isso é a falta de empatia, né? Quando a gente fala de ter um relacionamento com empatia, você não precisa necessariamente concordar, nem porque você não tem que concordar ou não concordar, o sentimento do outro, né? Mas você não tem que efetivamente entender o que o outro está sentindo, mas você necessita validar o que o outro está sentindo, né? Quando você valida o outro, ele se sente respeitado, né? Que os sentimentos dele, as emoções dele estão sendo vistas, estão sendo respeitadas, tá bom? É sobre isso empatia. O papel da empatia, a questão da observação neutra, né? Inicie descrevendo objetivamente o comportamento ou a situação sem fazer julgamentos ou interpretações. Validação e reconhecimento. Validação dos sentimentos da pessoa, criando um ambiente de aceitação e respeito, que eu acabei de falar, né? Conexões significativas. Fortalecimento de laços interpessoais, promovendo relações mais autênticas e profundas. Comunicação aberta, criação de espaço seguro para que as pessoas expressem suas emoções e necessidades. Resolução de conflitos. Ao compreender as perspectivas e sentimentos, a empatia facilita a resolução de conflitos de maneira construtiva. Antes de ir para a escutativa aqui, só para a gente dar um fechamento aqui, né? Então, o que está colocado aqui foi muito já discutido, né? A gente já falou bastante sobre isso quando a gente falou dos 4 pilares, né? Os 4 princípios fundamentais da comunicação não violenta, né? E sabendo que quando você se coloca numa posição empática, você tem esses efeitos, né? Você consegue ter melhor, uma comunicação mais adequada, mais assertiva com as pessoas, tá bom?
Então, escutativa. Falei para vocês que a gente ia falar bastante sobre escutativa, né? É um processo em que o ouvinte dedica atenção total e consciente ao falante, demonstrando interesse genuíno, compreensão e empatia. Envolve não apenas ouvir as palavras, mas também captar as emoções subjacentes e mensagens não verbais. Aí aqui tem alguns princípios, né? Permite compreender profundamente o interlocutor, melhorando a comunicação. Valida as experiências do outro, reconhecendo emoções, perspectivas, promovendo respeito mútuo. Ouvir atentamente constrói confiança e encoraja a partilha de emoções e pensamentos. Evita julgamentos precipitados, mal entendidos, permitindo que o falante se expresse plenamente. Incentiva a expressão livre, criando um ambiente de abertura e sinceridade. Desenvolve a empatia, permitindo conectar-se e compreender melhor as emoções e necessidades do outro. Tá? Então a gente falou bastante já de escutativa, a gente já falou muito sobre o efeito, né, de construção de conexão, de confiança, de espaço para vulnerabilidade. A gente falou que você precisa construir confiança para que você tenha um espaço de discussão, né, de conflito saudável, para que aí você tenha colaboração, né? Todo princípio de comunicação envolve a escutação, né? Envolve a sua capacidade de ouvir, de escutar. E aqui, gente, tem uma frase que eu gosto muito de repetir sempre para as minhas mentoradas, que é com relação à responsabilidade pela comunicação. A responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Algumas vezes, algumas meninas me falam assim, mas eu expliquei, eu não tenho culpa se ele não entendeu. Né? Mas o que eu posso fazer se a pessoa não entende, não compreende? Né? Aí a minha orientação nesses casos é sempre a mesma, assim. Se a maneira como você está fazendo nesse momento não está surtindo o efeito que você precisa, então você precisa mudar a sua maneira de se comunicar, né? E não esperar que o outro vá mudar a maneira dele de compreender. Porque se a pessoa não entendeu ou não compreendeu, a responsabilidade é sua. Porque você não está usando as ferramentas, as técnicas mais adaptadas para que essa compreensão, esse entendimento aconteça de forma natural. Tá? Então, se a pessoa tem uma dificuldade para entender uma comunicação escrita, né, passe a fazer uma comunicação por telefone, presencialmente, peça para a pessoa resumir de volta o que você pediu, né? Ou que você comunicou, faça alguns cheques durante a conversa, né? Porque você pedir para a pessoa, resume para mim o que eu acabei de explicar, é um tom muito, muito arrogante, né? É muito chato. Você tá já se colocando numa posição de que a pessoa não tá entendendo o que você tá falando, né? Então, faça pequenos cheques durante a conversa, né? Pergunte se a pessoa tem dúvida, pergunte se a pessoa precisa que você explique de outra forma. Seja transparente nessa conversa, né? Você precisa colocar para essa pessoa que você precisa de ajuda para se comunicar melhor, para que ela consiga compreender tudo o que você está comunicando, né? Como é que vocês constroem esse processo juntas, né? Sempre é importante você entender do outro lado quais são as necessidades, né? O que ela precisa que você faça para que ela receba melhor, para que ela entenda melhor.
né? Você precisa ser mais objetiva, você precisa ser mais lenta, você precisa ser mais rápida, você precisa escrever, você precisa ligar. Como é que essa comunicação deve fluir de modo que essa pessoa especificamente consiga entender, né? Teve uma vez também que uma mentorada me falou assim: mas eu tenho 10 pessoas no time, 9 entendem o que eu falo, uma não entende. Tudo bem, então isso é um sinal muito positivo. Isso significa que 9 pessoas estão conectadas com você, você está sendo efetiva na sua comunicação para 9 pessoas, mas você não está sendo efetiva para uma. E essa uma precisa, talvez, de uma tática, de uma técnica, de uma ferramenta diferente. Então, a sua abordagem com essa uma precisa de mais cuidado, precisa de escolhas diferentes, tá? Então, é sempre importante que você se conscientize disso, né? Você precisa se fazer entender, né? Então, como é que eu faço isso? Eu verifico se as pessoas estão compreendendo, eu checo junto com essa pessoa qual a melhor maneira para ela, né? Como é que eu posso melhorar o meu processo para que ela consiga receber de uma maneira mais clara, mais objetiva, tá bom? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a responsabilidade vai ser sempre nossa, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe para vocês algumas dicas sobre apresentações ou reuniões ou qualquer tipo de evento em que você tenha que falar para várias pessoas, né? Tem muitos cursos, muitos treinamentos, deixa eu voltar aqui. Muitos cursos, muitos treinamentos disponíveis hoje sobre oratória, né? Sobre como você melhora a sua presença de palco, a sua objetividade e tudo mais. Então, assim, se esse é um ponto, e é engraçado que isso é uma coisa muito conhecida, né? Que o medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano, né? As pessoas têm um pânico de falar em público, né? E você, como líder, cada vez mais isso vai ser exigido de você, né? Seja para 5 pessoas, seja para 10, seja para 400, seja para 1.000. Cada vez mais essa habilidade você vai precisar desenvolver, né? E aí existem técnicas, existem ferramentas para que você faça isso bem feito, né? Então, algumas delas eu trouxe aqui para vocês, mas se esse é um ponto que você entende que precisa desenvolver, eu recomendo que você busque aí algumas alternativas, alguns treinamentos específicos de oratória, que ajudam muito. Muito bem. A primeira aqui é sobre nervosismo, né? Não demonstre nervosismo, não diga que está nervosa, não peça desculpas. Esse aqui, gente, é o primeiro ponto, né, que você observa numa pessoa quando ela não é confiante o bastante, né? Quando tem um gap ali de autoconfiança, quando a pessoa já chega pequena, sabe? Quando a pessoa já chega ali, não quer olhar para as pessoas, ela já demonstra nitidamente que ela tá nervosa, ela treme a mão, ela tá suando, primeira coisa que ela faz na hora que ela pega o microfone, ela fala assim: ai, desculpa, gente, porque eu tô muito nervosa. Não faça isso, gente. Porque aí, até então, podia ser que ninguém estivesse percebendo que você estava nervosa. A partir do momento que você falou: ai, eu tô nervosa, todo mundo já começa: mas ela tá nervosa mesmo, olha a mão dela. Nossa, olha como ela tá suando. Nossa, você viu que ela errou aquela palavra? Você traz para você um julgamento, pré-julgamento totalmente desnecessário. As pessoas não vão prestar atenção no seu conteúdo, não vão prestar atenção a mensagem que você quer passar, e só vão prestar atenção na sua postura, no seu posicionamento, nos seus erros, né? Eu ouvi
essa semana uma frase que falava assim: a plateia, né, seja ela de 5, de 10 e 15, como a gente falou, a plateia é sua amiga. As pessoas que estão ali, geralmente, as pessoas querem ter uma boa reunião, um bom conteúdo, uma boa apresentação. Elas estão ali torcendo por você. Elas estão ali na expectativa de que você vai trazer uma coisa legal, né? Então, são pessoas do bem, né? Não faça uma conexão na sua mente de que as pessoas estão ali para te julgar, para te criticar, sabe? Que estão ali para fazer piada, para fazer comentários maldosos. Tira isso da sua mente, né? E vai com a mentalidade positiva, tranquila, de que as pessoas estão ali precisando daquela informação que você vai levar, que vai ser uma troca. E uma coisa que eu faço, eu não sei se eu trouxe aqui nas dicas, mas que me ajuda muito, eu olho para todas as pessoas meio que superficialmente, mas normalmente eu escolho um ponto cego, assim, um ponto de ninguém. E eu fico focando assim em alguns, e ninguém percebe que eu tô olhando para ninguém, mas por exemplo, eu olho pro trinco da porta, um exemplo, né? Ou eu me conecto com uma pessoa muito querida, que eu tenha uma conexão muito próxima, que eu tenha um vínculo ali, e aí eu me conecto com aquela pessoa, que aquela pessoa já tá me passando uma mensagem positiva, vai me acalmando, né? Mas quando isso não acontece, eu olho pro nada. Isso é uma das dicas. Mas a primeira aqui, gente, é isso, não demonstra nervosismo. Ai, Eli, mas eu não consigo, eu fico nervosa, todo mundo fica sabendo. Aí vai aquela questão da expressão corporal, controle do seu corpo, controle das suas expressões. Treina, vai fazer uma apresentação, treina no espelho, treina 20 vezes. Treina pro seu marido, pra sua esposa, pra sua namorada, seu namorado, seu parceiro. Treina pra sua mãe, pra sua irmã, sabe, suas filhas. Treina com alguém várias vezes. Porque aí você vai pegando prática, você vai lembrando o texto, você vai lembrando. É importante que você domine o conteúdo, que você não fique perdida lá no meio da explicação, né? Porque quando a gente fica perdida, é daí que a gente fica mais nervosa. Domina a sua apresentação, domina o seu conteúdo, domina o que você vai falar e esteja preparada para as possíveis perguntas que possam vir, né? Então, se prepara, respira, faz os exercícios de respiração e entra no palco confiante. Não entra já falando que você tá nervosa. Eu tô falando palco, gente, mas veja, qualquer situação de mais de 2 pessoas já é um público, né? Então, se você sente que você precisa se desenvolver com relação a isso, já vai aplicando aí essas dicas. Próximo, seja objetiva, evite devagar ou repetir muitas vezes a mesma frase. Foi aquilo que eu já falei também, né? A gente tentar ser o mais direta possível, a menos que você esteja num treinamento e esse treinamento exija repetições, né? Aí tudo bem, porque aí você vai para aquela questão do conceito da nossa aprendizagem, que a gente precisa de repetições para poder gravar. Faça perguntas para checar a compreensão. Então, você está fazendo uma apresentação, quando você estiver montando ali o seu storytelling, montando a conexão de um slide no outro, pense quais são as possíveis perguntas que você pode fazer para checar se as pessoas estão te acompanhando. Se não está difícil demais, se não passou coisas mensagens importantes que você precisava que pegasse ali e que acabou passando. Pergunte para as pessoas, tá? E vai te ajudar também a sair daquele climão de palestra.
né? Que só uma pessoa fala e o resto fica quieto. Quando você se conecta com as pessoas, quando você inclui as pessoas ali na sua apresentação, na sua reunião, aquilo vai deixando o ambiente mais leve, com menos gelo, com menos ansiedade, você vai conduzindo com mais tranquilidade. Cuide da velocidade, não seja muito lenta nem muito rápida, né? Então, o ritmo da apresentação é importante para não deixar as pessoas nem muito entediadas e nem assim preocupadas porque não estão conseguindo dar conta do ritmo que você está falando, que estão falando tudo muito rápido e elas não vão entender, né? Então, você tem que cuidar que seja um ritmo que as pessoas compreendam, mas que não fiquem com sono, tá? Outra coisa importante com relação à velocidade é você ter certeza que o seu conteúdo vai se encaixar perfeitamente no tempo de apresentação que você tem, tá? Já vi muitos casos da pessoa não perceber, né, e acabar o tempo dela que ela tinha para apresentar e não concluir a mensagem. Porque no caminho se perdeu com as perguntas, porque se perdeu com alguma explicação que levou mais tempo do que precisava, e aí acabou o tempo e não conseguiu concluir todo o conteúdo. Isso acontece com muita frequência, então se prepare, né? Treine e veja se o que você está levando para apresentar cabe naquele espaço de tempo que você tem disponível. E geralmente a minha dica é: leva menos tempo do que o que você tem, né? Então, por exemplo, você vai ter 1 hora, constrói um conteúdo para 45 minutos. Porque aí você pode fazer as pequenas pausas, você pode separar ali um tempo para perguntas, ou para que as pessoas façam perguntas para você, tá? Reserva ali uns 15 minutos, dependendo do tamanho se for um treinamento, por exemplo, de um dia todo, aí tem que ser muito mais do que isso. Mas se é 1 hora, né, 15 minutos ali de conteúdo, para que você possa passar a sua mensagem com certeza de que vai dar tempo e mais com uma tranquilidade para os possíveis imprevistos que possam acontecer. Ajuste o tom de voz para que todos te ouçam. Adapte a linguagem ao público. Então, tom de voz, gente, é muito importante. Primeiro, se você fala muito alto, muito estridente, as pessoas vão ficar super irritadas, né? Se você fala muito baixinho, ninguém vai entender nada, não vai dormir, né? Se você não pode nem trazer um tom infantil. Ai, gente, tudo bem? Bom dia! Nós estamos aqui hoje para aprender sobre liderança. As pessoas não dão credibilidade para quem fala desse jeito, né? É um tom muito infantil, muito infantilizado. E nem assim também. E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, nós vamos aprender aqui diretamente sobre a liderança, porque nós estamos aqui. Blá, blá. Também não é legal, porque é muito agressivo, muito, né? Ou quando você fala muito rápido ou muito alto. Então, você precisa adaptar. E principalmente adaptar a linguagem, né? Saiba quem são as pessoas que vão estar ali. De novo, falando, né? Eles conhecem as siglas. É um termo muito técnico. Certifique de que você não vai falar difícil demais ou simples demais. Já tive casos assim. A pessoa foi para uma apresentação super formal, nível C-level, né, nível de executivos, e a pessoa levou uma apresentação e uma linguagem, um jeito totalmente oposta àquele público. Sabe, super informal, com várias gírias, não foi legal. A pessoa foi vista ali como uma brincadeira, né? Você quer ser levada a sério, você quer ser considerada como uma profissional de alta performance. Então você precisa ajustar o tom da sua voz, ajustar a formalidade, ajustar a forma como você se conecta com o conteúdo, com o tempo e a sua linguagem. Todas as pessoas que estão ali, você está falando no mesmo nível que elas.
né? Porque a responsabilidade pela comunicação é do comunicador, certo? Então isso é uma dica muito importante, a gente tem que prestar atenção, né? Mesmo no ambiente informal, evite o uso de gírias e palavrões, né? De novo, se você está num ambiente super formal, isso é claro que você não deve usar. Mas mesmo num ambiente mais leve, mais informal, que as pessoas estejam ali mais descoladas, se você se comporta de uma maneira muito informal, de uma maneira muito, né, não nivelada tecnicamente, as pessoas vão tirar a sua credibilidade, tá? Então, você quer ser respeitada e ter crédito, independente do ambiente onde você está. É claro que você vai adaptar, né? Para que você se conecte com aquelas pessoas, mas cuidado para que não seja exagerado demais. E tenha uma boa apresentação de apoio, né? E treine. Né? A gente já falou sobre isso, né? Sobre treinar as apresentações. Checa ali os seus slides estão legais, você tem alguns erros, não tem, presta atenção nisso, tá bom? São algumas dicas aqui para ajudar vocês. Água, tenha sempre água por perto, quando estiver embargando a voz ali, você já toma um golinho de água para respirar. Né? Respira várias vezes antes de entrar, antes de começar. Cada um sabe o que funciona melhor para você, né? Mas eu, quando vou fazer uma reunião, uma apresentação que é muito importante para mim, eu faço uma oração, eu me conecto com o meu anjo da guarda, eu peço que esteja do meu lado, que me apoie, né? Porque nesse processo de rezar ali, de fazer uma oração, eu me acalmo, né? Então eu respiro e eu entro tranquila, porque quando você entra tranquila, automaticamente as pessoas que estão ali vão ficar mais tranquilos também, né? Você vai trazer todo mundo para a mesma vibe, para a mesma vibração que você está. Se você está com uma vibração muito agitada, vai ficar todo mundo muito agitado e isso pode não ser legal para a recepção e compreensão da mensagem que você quer passar, né? Se você, de novo, falar muito devagar, dependendo do horário, por exemplo, depois do almoço, e aí você está lá fazendo uma apresentação super lenta, vai todo mundo dormir. E aí você vai ficar mais nervosa porque você vai começar a ver as pessoas dormindo ou bocejando. É horrível, gente. Então, assim, cuida desses detalhes, tá? Pensa nesses detalhes antes de começar, antes de ir adiante com uma apresentação, com uma reunião importante. A última. Respire e seja você mesma, né? Isso é uma coisa também bastante importante. Eu sempre falo, né? Não perca sua essência, não se diminua para encaixar em lugar nenhum, né? São coisas que a gente tem que ter como valor. Mas a gente também não pode ser ingênua, né? Porque a gente sabe que determinados comportamentos podem nos prejudicar. E a gente está aqui para querer evoluir, crescer, conquistar coisas, ter sucesso, né? Então, a gente sempre tem que ter cuidado, né, com esses dois caminhos, né, da sua essência, né, com as adaptações que você vai precisar fazer, né. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que naturalmente eu gosto de dar risada, eu gosto de fazer uma piada, eu gosto de deixar o ambiente menos gelado, né? É a minha personalidade, eu sou assim, né? Então, mesmo num ambiente super formal, eu tento trazer um pouco, né, de quem eu sou, né? E as pessoas não acham super estranho,
né? Que eu tô ali, principalmente quem já me conhece, né? Me vê ali toda séria, toda formal, não é nem congruente com quem eu sou, né? Então, você não precisa mudar a sua personalidade. Você só precisa estar bem adaptada àquele momento, àquela situação, o que aquela situação pede de você, né? Mas você tem que manter quem você é, né? Porque as pessoas vão perceber, né? Se você for uma pessoa muito diferente ali, vai dar aquela sensação de nervosismo, de ansiedade e tudo mais que a gente falou, né? Muito bem. Aí aqui é uma coisa bem legal, vou deixar aqui grande, que também tem muito a ver com comunicação, que é a situação, né, o fato do desdobramento de informações. Para que a comunicação flua corretamente dentro de uma organização, é fundamental que a líder faça o desdobramento das informações para a sua equipe, né? Então, algumas dicas aqui. Primeiro, seja ágil no processo de desdobramento. Não deixe que a sua equipe saiba das notícias por outras pessoas, né? Quando você é ágil, quando você tem velocidade nesse processo, você evita as fofocas, as conversas de corredor, né? Você estabelece uma relação de confiança com o seu time sabe que você vai passar as informações assim que você tiver, né? Então, é um processo, a gente falou sobre isso, né? Uma das vantagens do papel de liderança é, de fato, o acesso a informações, né? Em primeira mão. Então, você poder dar uma parte dessa vantagem para o seu time é bem interessante, porque o seu time vai fazer questão, né, vai ter orgulho de estar embaixo da sua gestão, né, de estar ali com você, porque eles também vão se sentir privilegiados de ter informação em primeira mão, né? Então, o processo de desdobramento ali, ele é importante e precisa acontecer de uma maneira ágil, tá? Não adianta você receber uma informação, eu vou até voltar aqui pra gente se ver, uma informação super importante, né? Por exemplo, né? O CEO da companhia vai deixar o grupo. É uma informação super importante. Muitas mudanças podem acontecer, quem vai ser o novo CEO, tem uma série de desdobramento de coisas que pode acontecer através dessa informação, né? Vamos supor que você participou de uma reunião e nessa reunião teu chefe desdobrou para você e seus pares essa informação. Olha, gente, o CEO da organização vai sair. Essa informação pode ser desdobrada para os times de vocês. O que não pode ser desdobrado ainda é que o fulano de tal, VP de vendas, vai assumir a posição dele, por exemplo. A gente já sabe disso, é uma informação confidencial, a gente só pode desdobrar isso na semana que vem, depois que vier o comunicado oficial. Ok, então você tem ali uma informação privilegiada e foi dada a você de uma forma como confidencial, né? E você é responsável por manter essa informação confidencial. Porém, a informação de que o CEO vai sair é pública e você pode comunicar. É importante que você faça essa comunicação logo na sequência para o seu time, porque senão começa o burburinho, começa as fofocas, começa todo mundo falar e o seu time, vamos supor que você escolheu passar essa mensagem para o seu time só daqui uma semana. Quando chegar uma semana e você for passar, informação velha. Eles não vão ter surpresa nenhuma no que você vai trazer para eles, né? Pelo contrário, eles vão achar que você ficou sabendo depois, que você não tá tão bem informada assim quanto os seus pares, por exemplo, tá bom? Então, você vai construindo uma confiança no time
que o time sabe que pode contar com você, o time sabe que você tem relevância, que você tem importância dentro da organização, né? E principalmente, mais importante, você não desdobra informação confidencial. Se não pode comunicar, se não pode desdobrar, você não faz, tá? Porque senão você perde a confiança do teu chefe, que é tão problemático quanto, se não mais. Porque a partir do momento que o teu chefe perder a confiança em você, você pode estar colocando o seu cargo ali em risco, né? Você está colocando a sua posição em risco, porque uma posição de liderança é uma posição de responsabilidade. Então, você é confidencial, não pode falar? Não fale. Nem para o time, nem para o coleguinha, nem para ninguém. Não fale, não entre nesse ciclo possível de fofoca que alguém possa desconfiar que isso foi vazado por você, tá? Então, isso é muito importante. Aí, aqui, certifique-se de que você compreendeu corretamente a mensagem para não repassar informações incorretas. Isso aqui também é outro erro muito comum, né? As pessoas estão, vamos dizer que você está lá na reunião e você está prestando atenção em outra coisa, você está respondendo um e-mail, você está falando com o seu time, você está fazendo, ou simplesmente desligou o cérebro, está pensando em outra coisa e vem uma mensagem e você entendeu errado. E aí você vai correndo lá para sua equipe e passa a informação errada. Péssimo. Mais do que passar informação atrasada, ou melhor, pior do que passar informação atrasada é passar informação errada. Não faça isso, gente. Tenha certeza, tenha anotações. Está numa reunião, o assunto é importante. Todos os assuntos são importantes. Se você está na reunião é porque o assunto é importante. Primeira coisa, tá? Se não fosse importante, você não estaria lá. Se é com o teu chefe, é muito importante. Você leva seu caderninho ou o seu modo de anotar, né? Hoje eu vejo muita gente fazendo anotação no celular, no computador. Eu não gosto. Eu gosto de levar meu caderno, é assim que eu trabalho a vida toda. Levo meu caderninho e eu presto atenção em cada detalhe daquela conversa e anoto tudo. Porque eu não confio na minha memória. Principalmente quando está envolvendo números. Eu tenho uma dificuldade de gravar números. Então, por exemplo, pessoal, uma boa notícia. Nós ganhamos um contrato novo, nós vamos começar a fornecer para o cliente ABC, são X milhões de peças por ano, X milhões de reais por ano, vão ser X mil peças por mês, blá blá blá. É muita informação para você gravar. Tem gente que é muito bom para gravar. Eu não sou. Então, o que eu faço? Anoto. Aí, quando eu vou para a reunião com a minha equipe, eu tô com toda a informação anotadinha ali, tudo bonitinho. Eu não vou correr o risco de passar uma coisa errada para eles. Eu anotei na hora certa, né? E aí, a hora que eu for passar para eles, eu vou passar a informação completa, né? Coerente. Eles confiam no que eu tô trazendo, no que a informação que eu tô trazendo para eles, tá bom? Então isso é bem importante que você se certifique. Seja clara no repasse das informações e pergunte se todos entenderam. Se houver dúvidas que você não saiba esclarecer, diga que retornará em breve com a resposta. Isso aqui, gente, é outra coisa importante. Às vezes, na hora que você está recebendo a informação, você não pensa em todas as possíveis dúvidas que as pessoas possam ter, né? E você não pergunta porque você não pensou em tudo. Então, você recebeu a informação veio, você anotou bonitinho. Quando você vai repassar, vem perguntas que você não tinha pensado em perguntar e não está claro para você. O time precisa saber, precisa confiar que você tem o maior nível possível de informação, né? E é isso que você vai demonstrar para eles. Mas você não pode dar respostas que você não sabe, tá? Não pode chutar, não pode falar eu acho que, imagino que.
Não, eu não sei. Então eu sei, eu não perguntei isso, eu vou esclarecer. Esclareça e retorne imediatamente, para que não fiquem dúvidas, para que não fique esse questionamento no ar, porque tudo que é questionamento vira fofoca, tá? Então, para evitar que a fofoca se prolifere, você checa e retorna imediatamente, tá bom? Tenha certeza de que as informações recebidas podem e devem ser desdobradas para a equipe. Cuidado com assuntos confidenciais. Então, a gente já falou sobre isso, esse cuidado para não passar informação que não pode passar. Não quebre nunca, em hipótese alguma, a confiança do teu chefe, a confiança dos teus pares, a confiança de pessoas que trouxeram um assunto confidencial para você, na certeza de que você não desdobraria, não falaria para ninguém. Então, não pode falar, ponto final, tá bom? Ah, mas o meu time vai ficar sabendo por outro... Não, por você não vai ser. Isso é importante, tá bom, gente? Então, o que puder ser falado, será falado da maneira correta, no tempo correto. Se eu não sei tudo, eu vou esclarecer e eu vou evitar a fofoca na empresa e eu vou trazer cada vez mais esse vínculo de confiança, de conexão com o meu time. O que não pode ser falado, não pode ser falado e ponto final. E as pessoas sempre vão entender isso. Às vezes, ainda é melhor ligar. E-mails podem ser mal compreendidos, né, mal interpretados. Nem sempre a mensagem chega na velocidade necessária. Às vezes, a discussão se torna gigante com vários loopings de resposta. Eu imagino, gente, que vocês já passaram por isso. Vocês já viveram isso. Um e-mail que vai com cópia para aquele monte de gente, aí um responde, aí o outro responde, aí fica aquele looping infinito de perguntas e respostas ou às vezes de agressões e brigas e confusão em e-mail. Gente, não façam isso. Muitas vezes, hoje, né, a gente tem outras ferramentas, né? A gente pode falar no WhatsApp, a gente pode falar no Teams, no Zoom, sei lá qual é a ferramenta que a sua empresa usa. Procure usar as ferramentas mais rápidas possíveis, né? Hoje em dia ninguém mais liga. Eu sei que ninguém mais liga, mas é mais rápido, é mais fácil, é mais prático, tá? Então o celular, ele serve também para ligar, tá, gente? Não é só para mandar texto e entrar no Instagram, não. Gente, tem uma funçãozinha ali que dá para ligar, para falar com as pessoas, tá? Se você não gosta de ligar, manda um áudio, manda um WhatsApp, veja como é a melhor forma de se comunicar com a pessoa com quem você precisa se comunicar. Mas evite esse transtorno ali de trocas de e-mails infinitas, né, que às vezes que poderia ter sido facilmente evitado com uma ligação, né? Outra coisa também que a mensagem às vezes não chega na velocidade necessária. Gente, é um assunto urgente, uma coisa que precisa estar bem estabelecida, bem clara na sua mente. Senso de urgência. É um assunto, você precisa saber quais são as atividades críticas, quais são as coisas mega importantes que você não pode deixar passar, né? Muito provavelmente, se você está nessa cadeira, você está porque você já tem desenvolvido esse senso de urgência, esse senso crítico do que é importante e o que não é tão importante assim. Mas se você ainda não desenvolveu, desenvolva urgentemente, né? Porque não dá para tá pegando fogo no prédio, aconteceu aqui um incêndio, eu vou mandar um e-mail para minha equipe pedindo para que, por favor, evacuem o prédio assim que possível. Qual a chance, gente, de morrer todo mundo queimado? Vocês entendem? Senso de urgência é isso. Tem hora que vai precisar de uma comunicação imediata, urgente, você tem que ir lá na mesa da pessoa, você tem que ligar imediatamente, você tem que,
mandar um sinal de fumaça, não sei o que você tem que fazer, mas tem horas que você tem que ir rápido resolver aquela situação. Tem situações que dá para você mandar um e-mail e esperar a pessoa responder e você ter esse processo mais lento, mais calmo, né? Mas tem situações que não. Isso vai demandar de você o desenvolvimento desse senso de urgência, tá? Do que é importante e do que dá para deixar um pouquinho mais para frente, né? E essa questão do e-mail ser mal interpretado, mal compreendido. Vocês imaginam, gente, a gente já tem dificuldade, né, para conseguir fazer com que as pessoas entendam, compreendam a gente quando a gente está falando com elas. Imagina o quanto isso pode ser mais difícil quando você manda um e-mail rápido, sem ler direito, sem ponto nem vírgula. Probabilidade disso dar certo, qual é? Né? Então, assim, comunicação exige conexão. Exige você entender as pessoas, perceber as pessoas, entender como funcionam cada um, como é melhor, qual é a melhor tática, qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor momento. Continuo ou paro, sigo adiante ou não, falo mais alto, mais baixo. Percepção, tá bom, gente? É muito importante. Então, o que nós vimos até agora, comunicação verbal e não verbal, comunicação não violenta, né, a questão da empatia escutativa, e algumas das boas práticas, as dicas aqui que eu trouxe para vocês, né? E agora vem uma pergunta, vem uma lição de casa, né? Agora, gente, vem uma lição de casa. Quais são os meus grandes desafios na comunicação? Quais mudanças eu posso aplicar em minhas relações? Como eu posso me comunicar melhor hoje, a partir de hoje? Então, convido vocês a fazer aí essa reflexão, esses exercícios, né? E eu vou deixar para vocês aqui uma folha de exercício de comunicação não violenta para vocês praticarem com alguém do time de vocês. Tá? Na próxima reunião, na próxima situação importante que você precisa, você tentar adaptar ali os 4 pilares da comunicação não violenta para fazer essa reunião com essa pessoa. E depois você me fala se deu certo, como foi para você essa experiência. Tá bom, gente?